Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Ela. Querido André, meu nome é tal, peço que não revele. Seus vídeos têm me ajudado muito nesse período. Gostei muito do que faz e principalmente da sinceridade com a qual fala dos assuntos. Muito obrigado, minha querida. Tenho tantos anos, sempre fui meio fechada. Sou mais de casa, na minha. Não saí com muitas pessoas nesse tempo de vida. Fui ter meu primeiro relacionamento ano passado, o qual terminou há 2 meses. Tudo aconteceu assim. Eu já sabia da existência dela antes de fato, nos conhecermos. Era namorada de uma antiga colega minha. Quando a conheci, tinha em mente que elas ainda estavam juntas. Apenas depois fui descobrir que ela havia terminado com minha colega. Logo percebi que talvez ela tivesse intenções ao vir conversar comigo. Nos conhecemos pelo Facebook. Ela me convidou para fazer algo em relação a um hobby que tínhamos em comum. Peço que não fale em vídeo para não ficar específico demais, mas... Tá, aí ela fala qual é o hobby. Beleza. Vou ficar curioso. Só eu sei. Conversei bastante com ela sobre o assunto, sobre tudo também e sobre tudo também. A tratei como uma pessoa normal. E como me interessei, fui. Foi muito legal, conheci também os amigos dela, continuamos conversando, então alguns dias depois acabei desabafando sobre algo em particular da minha vida com ela. Teve uma razão, enfim. Foi uma longa conversa. Ela me ouviu e entendeu, disse que gostaria de me fazer sentir melhor, então me convidou para sair. André, parecia um sonho. Ela me levou até um lugar alto aqui da cidade, assistimos o pôr do sol. Ao longo dos dias saímos mais. Ela perguntou minha história, eu chorei muito, desabafei tudo que tinha para desabafar sobre as coisas que estavam acontecendo. Ela de fato me fez sentir muito melhor. Ninguém me ouviu como ela ouviu, nem se interessou tanto e nunca me senti tão viva. Como foi meu primeiro contato verdadeiro, caí de braços abertos. Me apaixonei intensamente. Nisso o tempo passou, ela me pediu em namoro, tudo estava lindo, não brigávamos. Se tinha algo que precisávamos resolver, resolvíamos conversando. Éramos compreensivas uma com a outra, contávamos e conversávamos sobre tudo. E sempre falamos sobre as coisas que uma relação precisa. Sinceridade, lealdade e respeito acima de tudo. Ela mesma quem me dizia. Nossa, ótimo, até aqui tá ótimo, né? Nossa relação era muito pacífica e íntima. Enfim, era tudo bom demais para se acreditar. Então ela veio com a bomba. Ela iria sair da cidade em 2014. Na hora não soube muito bem como interpretar. Não sei se estava me avisando que iríamos terminar logo ou o quê. Fiquei assustada, mas não compreendi o motivo de ter começado o relacionamento se fosse para terminar. Então, na hora, eu achei que ela só estivesse contando para que pudéssemos fazer planos. O bom disso tudo era que, no final de 2014, eu vou para a mesma cidade para fazer faculdade também. Tudo o que ela precisava fazer era esperar 1 ano. Iríamos dar um jeito. Bom, apesar disso, o tempo passou. Nós viajamos, eu continuei estudando, continuamos tendo nossos momentos lindos, apesar de eu ter ficado bastante insegura. Mas o tempo se passou e ela foi me deixando um pouco mais segura. Dizia que iríamos sim continuar, disse até que ia comprar uma webcam para mim, para que pudéssemos nos ver. Já estávamos fazendo planos, onde moraríamos lá, a distância de cada faculdade, etc. Me fez acreditar mesmo. Meses e meses se passaram, e logo algumas coisas começaram a ficar estranhas, principalmente sexualmente. Mas fui levando, sempre encorajando ela a contar as coisas que enxergasse que estivessem erradas. Encorajava, pois percebia que tinha algo errado e queria que ela fosse verdadeira comigo, como ela tanto citava no começo do relacionamento. Eu tinha um certo medo, pois um dia conversando sobre relacionamentos, ela disse que achava que numa relação ninguém deve mudar por ninguém.
Conversei com minha psicóloga sobre o assunto e ela recomendou que eu explicasse para ela que ninguém é perfeito, nem mesmo eu, e ninguém nasce feito para ninguém. Ai, né? Lógico, né? Psicóloga, né? Tinha que falar essa coisa maravilhosa mesmo. Ninguém nasce feito para ninguém. Um casal precisa crescer junto, melhorar juntos. Nossa, é lógico. Quando as pessoas entenderem isso, meu Deus do céu, né, a gente vai parar de ter aquela relação onde um quer mandar, onde vira competição para ver quem determina quem manda mais. E a outra pessoa está aqui, ó, e começa, sabe? O outro se anula, o outro se rebaixa. Relação não é isso. Não, ninguém nasce, não é feito para ninguém. Então, quer dizer, a gente tem que ter os ajustes. Ou seja, tem hora que eu preciso ceder, mesmo porque eu não sou perfeito. Então eu tenho que rever as minhas próprias atitudes, fazer uns reajustes. Então, além dos ajustes que tem que ter entre o casal, muitas vezes eu devo fazer alguns reajustes. Isso a gente faz não só quando a gente está namorando, claro que não. Né? A pessoa pode ser solteira a vida inteira e tem que fazer reajustes. Lógico que temos que fazer os reajustes necessários para a boa convivência, para o melhoramento, aprimoramento do próprio eu. Conversamos sobre isso, ela entendeu. Também me contou algumas coisas em mim que ela não gostava, a tal da insegurança. Pensando agora, é meio complicado não ser insegura sobre alguém que não te passa segurança. Mas segurança de acordo com o seu critério de segurança, né? Às vezes a gente fala, mas a pessoa também não me dava segurança. Não estou dizendo que por vezes tem gente que realmente não dá segurança nenhuma para nós. Agora, quando a gente diz isso logo no primeiro momento, a gente tem que analisar com mais critério e perceber, mas qual é o meu critério de segurança? O que eu estou exigindo que a pessoa me dê para que eu me sinta seguro? Porque talvez seja um critério absurdo de segurança. Entende? Na verdade, eu estou querendo exercer o controle contínuo sobre a outra pessoa. E eu acho que isso é segurança. E a segurança que ela não me dá. Porque, na verdade, ela está vivendo a individualidade dela. Que numa relação amorosa, por mais que a gente esteja comprometido com a outra pessoa, cada um tem a sua individualidade e isso nunca se perde. Enfim, eu falei que ia trabalhar nisso, pois comecei a achar que era coisa da minha cabeça. Porém, nessa mesma conversa, ela contou que havia conversado com o ex na noite seguinte. Sim, minha antiga colega. Com a ex, né? Na hora eu fiquei muito nervosa, meu estômago embrulhou no mesmo segundo, mas ouvi o que ela tinha a dizer. Contou que o relacionamento foi muito mal acabado, foi conversar com a ex sobre o que realmente aconteceu. Eu entendi a parte que ela disse que dói muito carregar esse ódio de alguém e foi muito bom tirar esse peso das costas. Complementou dizendo que não era a ex que ela queria, falou que me amava demais e até que ficou muito aliviada por eu não ter entendido errado e por ter sido tão compreensiva, algo que ela sempre fazia. Vivia elogiando o jeito com a qual eu agia e reagia com as coisas. A intimidade tão grande que tínhamos, nós não tínhamos frescurite para conversar, etc. Isso passou também, mas por fim, um dia ela chega e diz que encontrou uma amiga na rua com a qual conversou. Ela me contou apenas como se fosse um acontecimento banal do dia dela, uma conversa qualquer. Disse que a amiga perguntou se nós duas iríamos continuar juntas depois que ela for embora. Contou que disse que sim, que iríamos continuar, pois me amava demais e nunca se sentiu assim com nenhuma das outras meninas com as quais namorou. Foram exatamente as coisas que ela me disse. Então, uma semana depois desse evento, um amigo nosso veio me contar, pedi para que ele perguntasse se tinha algo errado para ela. Que ela não tinha certeza se ia aguentar a distância. Eu liguei para ela no mesmo instante para saber que história era aquela. Ela não me atendeu e terminou por SMS. Disse que já fazia um tempo que estava se sentindo assim, mas não falava para que o término, não acontecesse, como se estivesse tentando contornar. Bom, nos 2 primeiros dias, André, como eu sofri.
nem saía da cama, acabei até tomando um calmante e fiquei esses 2 dias no quarto. Sorte que tive apoio dos amigos, inclusive aquele que foi sincero comigo me contou a verdade. Conversando com eles, descobri umas coisas que não sabia. Ela me conheceu uma semana depois de ter terminado com a ex. Nesse meio tempo, ainda tinha conhecido outra garota. Também estava trocando mensagens pseudo-amorosas com a ex em redes sociais uma semana depois do término. Vi por descuido quando fui excluí-la do Facebook, pois evito mortalmente passar o olho em qualquer rede social dela. Exatamente nessa uma semana depois, também já fiquei sabendo que ela tinha ficado com outra e ido para festas. Eu quero muito deixar de dar valor para tudo isso que aconteceu e superar isso de vez. Continuo amando ela pela pessoa que eu conheci. O problema é que nem sei se essa pessoa existiu de fato ou se foi só mais um dos fingimentos. Minha querida, o que importa é que você não fingiu. Não é? Então, e daí? E se ela fingiu? Ai, André, mas que horror, né? A gente vai encontrar um monte de gente ao longo do caminho, seja em relacionamento amoroso, seja dentro de própria família, seja em igrejas, seja no ambiente familiar. A gente vai encontrar um monte de pessoa fingida. Seja em rodas de amigos, a gente vai encontrar um monte de pessoa dissimulada e fingida. Em relacionamento amoroso, por vezes, nos encontraremos com pessoas que serão também dissimuladas e fingidas. Ainda bem que a gente descobre a tempo. Então, agora você vai sofrer porque ela foi fingida com você? A gente tem que sofrer. Eu acredito que, assim, o término ele nos traz sofrimento. Ponto. Tá. O término traz sofrimento. Ponto. Agora a gente não pode sofrer por coisas que a pessoa fez e que é característica dela. A gente tem que se orgulhar porque nós fizemos a nossa parte para termos uma relação saudável, aberta, transparente, no diálogo, sem as frescurites, como você disse aqui. Entende? Só que se aquilo era um fingimento, problema dela. Ela foi fingida. Você tem que estar bem com você, consciência tranquila e limpa. Eu não fui fingida. Eu não fingi meu sentimento, eu não fingi minhas emoções. Eu não fingi que eu era uma coisa que não era para querer mostrar que, como eu cuido de uma relação boa, não sei o quê. Não, eu de fato acredito nesses princípios. Esses princípios norteiam a minha vida, norteiam minhas relações, não só amorosas, mas tem que nortear minhas relações profissionais, minhas relações de amizade, minhas relações familiares. Transparência, diálogo para superar conflitos. Eu sou assim, ótimo. Me sinto muito magoada e traída emocionalmente. É muito, muito difícil não pensar nas coisas que aconteceram. Procurei conforto no álcool. Não faz isso, hein? Álcool não conforta ninguém. E não resolve problema de ninguém. Pelo contrário, piora, aumenta. Mas logo percebi que além de não me ajudar, iria só me prejudicar. Arebaba. Tem noites que eu ainda choro por mais que não queira. Tenho raiva de mim mesmo por ficar triste. Bom, ter raiva porque vai ficar triste? Minha querida, você tem que entender que é o seguinte. É um processo. O dia que a gente colocar na nossa cabeça que término é processo, as coisas mudam. Porque a gente age de acordo com aquilo que nós pensamos. Nosso pensamento norteia o nosso agir. Se a gente entende, se a gente coloca no nosso pensamento que término é um processo e que, portanto, na vida também, ainda que a gente não esteja passando por término de relacionamento, tem dia que passaremos por situações e estaremos mais tristes. Tem dia que passaremos por decepções, desapontamentos e tem dias que ficaremos tristes por causa de alguma situação, porque a vida não é uma linha contínua, mas é um gráfico irregular com altos e baixos. E a gente tem que entender que o importante é continuar. Este fio condutor, sabe aqui um fio condutor
E aí tem a linha que sobe, às vezes, né, dá um pico lá embaixo, mas a gente tem que, às vezes tem um pico lá em cima, a gente tem que fazer com que essa linha que está cruzando essa linha horizontal, esta sim é linear, que é a nossa vida. A nossa vida. E o nosso, né, os acontecimentos é essa linha que vai cruzando a nossa vida aqui. Tem hora que vai lá embaixo, tem hora que vai lá em cima, mas a gente tem que fazer de tudo para que essa linha aqui, que acompanha a nossa vida, que são os acontecimentos, que ela esteja o mais próximo aqui do equilíbrio. Porém, ela não será, né, uma linha contínua. Ela vai ter os seus altos e baixos. O importante é a gente fazer com que a vida continue, apesar dos pesares. A vida continua e vai depender de como a gente se posiciona, como a gente se coloca. A gente não tem, não é, que sentir raiva porque eu estou triste. Ai, que raiva de mim porque eu estou triste, que ódio de mim porque eu estou triste. Eu estou triste hoje. Eu tive motivos. O que importa é que eu não vou permanecer na tristeza, porque eu me coloco, porque eu assumo a minha vida, eu entendo que é um processo e eu estou fazendo atitudes e tendo ações hoje para que amanhã o meu gráfico esteja lá em cima, o meu gráfico esteja em curva ascendente, em curva crescente, né? Eu estou fazendo, mas hoje eu estou triste, hoje eu estou sim. Mas eu estou em processo, estou em construção e reconstrução todos os dias. É assim que a gente tem que lidar com esse tipo de situação. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog, Ponto de Vista, onde eu coloco meus textos, minhas ideias, meus pensamentos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.